adoramos, Pai. Te adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Já que cumprimentou a pessoa que está do seu lado, já sorriu para ela hoje. Às vezes um dia assim um pouquinho mais cinzento, a gente fica um pouquinho mais sério, né? Dá um sorriso para ela. Que alegria nós podemos estar na casa do Senhor. Antes de eu começar a palavra, já vou te dar alguns recados. Você que não fez a transformação, as vagas ainda estão abertas lá no aplicativo e são vagas limitadas. Então, fala com o seu líder de PG, para você já poder estar fazendo também. Também vamos ter o Transforma Kids agora no mês de maio. E essa semana, gente, se você tem um filho adolescente, vai abrir as inscrições para o Impacto, que também é o encontro de transformação para os adolescentes. Não deixe seu adolescente fora dessa, para ele vir transformados pelo poder de Deus. Amém? O pastor Robson está lá em Manaus. Ele estava me mandando foto. Pensei, mas o que ele está me mandando que eu estou no meio do culto, né? Olha isso aqui, olha isso aqui. O pastor é assim, quando ele vai em outra igreja, ele fica olhando, né, para ele trazer e fazer na realidade dele. Então, ele está lá, né? Semana que vem ele está aqui novamente conosco para compartilhar a palavra. E hoje eu quero compartilhar com você a palavra, seguindo a nossa série Buscando Confirmação. Eu espero que essa série ela esteja te inspirando e encorajando você a passar mais tempo com Deus para ouvir a voz de Deus. E nós começamos a série com uma pergunta, você lembra? Como posso ouvir a Deus? Essa era a pergunta. Será que nós ouvimos a Deus? Daí nós fomos aprendendo que Deus fala em todo momento, a uma frequência. Nós temos que abafar o que há do nosso lado para ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero ver com você, né, buscando a confirmação, em cima de uma outra pergunta, que diz assim: como você sabe se o que você está ouvindo realmente é Deus? Como que eu posso saber isso? Será que eu posso? Tem problema eu pedir confirmação a Deus? De maneira nenhuma, não há problema nenhum em nós pedirmos confirmação a Deus. Nós temos que entender que não é errado pedir a Deus para Ele confirme a palavra que Ele nos deu. E eu quero trabalhar com você agora alguns versículos de confirmação que a palavra fala. Esse ainda não é nosso versículo principal, que nós vamos entrar lá no livro de Juízes, se você já quiser abrir, no capítulo 6. Nós vamos falar em Juízes, mas antes eu quero citar alguns versículos que a palavra de Deus ela nos dá, ela nos mostra que Deus confirma em todo o tempo. Então, ela vai dizer assim lá em Marcos 16, 20. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Então, eles estavam pregando e o Senhor estava cooperando. E confirmando a palavra por meio de sinais. Então, Deus está aqui há um contexto dos discípulos pregando e Deus está confirmando através dos sinais. Mateus 18:16 vai dizer assim: mas se não te ouvir, né, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aqui já é um contexto onde há uma discórdia ali e Jesus está ensinando, né? Vai lá, se retrata. Se você não conseguir sozinho, leva 2 testemunhas e a palavra vai ser confirmada. Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que essa é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas serão confirmada a palavra. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela nos dá confirmação. Então ali em Marcos nós vimos que através de sinais Deus nos dá confirmação do que Ele falou para nós. Em Mateus Ele nos dá sinais através de pessoas. Paulo também vem através de pessoas confirmando, ele está falando na palavra. Então Deus vai confirmar aquilo que Ele nos fala em todo o tempo. Então não há problema nenhum, porque nós precisamos de confirmação. Porque muitas vezes a gente pensa ter ouvido errado. A gente pensa ter ouvido a voz de Deus errado. Põe o tempo para mim, por favor. A gente pensa ter ouvido Deus errado. E não é por isso que nós precisamos de confirmação. E às vezes nós estamos até um pouquinho alterados no que Deus está falando. E nós pensamos, será que Ele falou isso mesmo? Será que é assim mesmo? Eu acho que eu estou enganado, acho que isso não é de Deus. Isso é da minha carne. Né? Deus vem e fala e não, isso não é de Deus, isso é da minha carne. Então por isso que nós pedimos confirmação. E nós vamos ver uma história que aí é onde eu pedi para você abrir, em Juízes 6.
No capítulo 6 e no versículo 11, é a história de Gideão. E Gideão foi um cara que ele pediu confirmação de Deus. E nós vamos ver sim que não foi uma confirmação, foram algumas confirmações. E nós podemos trazer esse exemplo para nós. Então vai dizer assim, Juízes, no capítulo 6, no versículo 11, até o 18, diz assim: então o anjo do Senhor veio. Gente, abrindo aqui um parênteses. Quando a palavra de Deus diz assim, anjo do Senhor, e você vai ver que ela está em maiúsculo, a gente chama-se de teofania, onde há a manifestação de Deus. Então, cada vez que você vê o anjo do Senhor, é o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado que aparece para as pessoas. Não é um anjo, mas o anjo. Então, o anjo do Senhor é o próprio Senhor que manifesta a sua glória para aquela pessoa, se manifesta para que aquela pessoa possa ver. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Esse contexto aqui é onde o povo de Israel, eles foram atacados, onde Moisés já morreu, Josué já morreu, eles não deixaram, Josué não deixou nenhum líder, e nesse período começam a se levantar pessoas que Deus coloca, que são os juízes. Então, cada vez que é um ciclo aqui onde eles esquecem de Deus, onde eles pecam, aí eles se arrependem, vão para Deus, e Deus levanta uma pessoa para livrá-los. E agora Deus vai falar com Gideão, e Gideão está malhando o trigo no lagar. Lagar era o lugar onde se fazia o vinho e não o trigo. E por que ele está lá? Porque ele está escondido dos medianitas, porque onde os medianitas foram, eles acabaram com todas as coisas, eles pegavam tudo o que era dos israelitas. E agora Gideão está escondido ali, malhando o trigo, e quando aparece o anjo do Senhor, então o versículo 12 diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos dos medianitas. 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? 15. Respondeu Gideão, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas como se fossem um só homem. 17, preste atenção. Gideão respondeu, se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que o Senhor és o Senhor e estás comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. E ele respondeu, eu esperarei até que você volte. Gideão pede o que ali? Um sinal a Deus. Então, ao anjo do Senhor, ele pede assim, então me espera aqui que eu vou fazer um sacrifício. Gente, nesse momento que ele estava fazendo um sacrifício, naquela época não tinha o drive-thru, não tinha nem o micro-ondas, não tinha nada. Então Gideão foi e fez, matou o cabrito, fez os pães, porque ele queria ver, era o sinal. Então fica me esperando. Só faltou o Senhor falar assim, eu tenho a eternidade toda para te esperar. Ele poderia ter feito isso. E Gideão vai e faz. Você está vendo que não somos só nós que pedimos confirmação ao Senhor? Na Bíblia, as pessoas, os homens de Deus pediram. Então, assim como eles, nós também podemos pedir. Já em Juízes 6, daí você vai ver ali o versículo do 19, 21, que Gideão fez tudo aquilo, ele ofereceu o sacrifício ao Senhor, ele fez os pães, ele foi lá, e o versículo 21 vai dizer assim, então o anjo do Senhor, que ele estava com o cajado, estendeu a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os pães sem fermento.
Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Ele desaparece da presença de Gideão. Então Gideão tem o primeiro sinal, que é Deus que está falando com ele. Que ele está dando uma missão para ele. Gideão era um pouquinho medroso. A gente vai, ver que o Senhor fala assim para ele: você é valente. Então quer dizer que ele era meio covarde. Ele estava com medo. Porque muitas vezes Deus fala conosco e nós ficamos temerosos, nós temos medo. Será que é isso mesmo? Nós vamos ver em Juízes, pula lá para o 27. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Como o Senhor ordenou ali, ele fez. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Mais uma vez Gideão está com medo. Será que é isso mesmo? Versículo 36 diz assim: então Gideão se dirigiu a Deus dizendo, ele estava com medo, Deus já tinha dado um sinal para ele, e ele fala mais uma vez para o Senhor: se realmente queres livrar de Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. 38. E assim aconteceu no outro dia. Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão pede mais um sinal, que é o sinal da lã. Senhor, então, se o Senhor está comigo mesmo de verdade, eu vou colocar aqui, então, que o orvalho molhe só a lã e não molhe ao redor. E isso aconteceu. Mas Gideão ainda estava o quê? Ele ainda estava temeroso. Versículo 39 vai dizer assim: Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez dizendo: Senhor, não se acende contra mim a tua ira, se eu falar mais esta vez. Peço que me deixes fazer mais uma prova com a lã. Que dessa vez a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Mais uma vez ele pede confirmação. E Deus dá. Agora ao contrário, a lã seca, orvalho em toda a terra. Gideão então ele se convence aqui. E ele vai, daí você vai continuar lendo, nos capítulos anteriores, próximos, capítulo 7, ele vai dizer que Gideão foi e fez. Então ele foi lá e convocou os homens, os guerreiros de Israel, e veio com Gideão 32 mil homens com ele. E Deus ainda falou assim, mas não era daquela maneira que Deus queria fazer. Deus não queria ir para a guerra com aqueles 32 mil homens. Porque Deus falou assim você vai achar que foram os homens. Assim você está bem munido. Eu quero te mostrar a minha graça. Eu quero te mostrar que eu vou além. Eu quero te mostrar que eu faço aonde você acha que não acontece. E Gideão vai com esses 32 mil homens, estão com ele. E Deus diz, não é assim, tem muita gente, Gideão. Vamos fazer diferente. Fala lá para ele, todo aquele que tem medo pode ir para casa. Mesma coisa seja assim, se você tem medo hoje aqui, vai, nós vamos orar para você, Deus te abençoe, vá para sua casa. E Gideão fez isso. Quem que tem medo aqui, gente? Quem é meio medroso, vai para casa. E foram 10 mil homens, ficaram 22 mil homens, restaram com ele. Mas Deus disse assim, ainda é muita gente, não é assim que eu quero agir. Eu quero que você veja a minha mão. Porque quando eu mando, eu te capacito. Quando eu mando, eu estou com você. E eu estou em todo o tempo, estou fazendo todas as coisas. Naquilo que você acha que não vai acontecer, eu vou estar agindo. É isso que ele está falando para Gideão. E é assim que ele fala para nós. Ele nos capacita, ele nos envia. Naquilo que nós achamos que ele mandou e nós não temos e vamos fazer, é aí que nós vamos fazer. Porque a graça dele se aperfeiçoa em nós. É a graça dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E ele manda e fala assim, Gideão, agora faz o seguinte, leva esses 22 mil homens para tomar água. E aqueles que beberem água lambendo no rio, igual os cachorros, você vai dispensar. E aqueles que pegarem com a mão e tomarem na mão, você vai ficar com esses. E Gideão vai e leva. E toda aquela turma dos cachorros foram embora. Ficaram apenas 300 homens. Viu? Ele tinha 22 mil. E agora 300 homens.
Aí Gideão fica meio, eu acho que quando ele olha assim, 300, mas só isso, né? Um exército de midianita, e você vai ver que a palavra diz que estava toda cercada, todos estavam lá, todos os povos. Aí ele olha, eu penso que ele ficou um pouquinho ainda temeroso, mas Deus na sua misericórdia fala assim, no capítulo 7, no versículo 10, ele vai dizer assim: Gideão, se você ainda está com medo, eu vou te dar mais uma confirmação. Se você ainda está com medo, desce lá atrás do acampamento dos medianitas e vê o que eles estão falando. E Gideão vai à noite e começa a ouvir um soldado falar assim, contando para o outro: olha, tive um sonho muito esquisito. Eu fiquei imaginando esse sonho, gente, eu achei bem esquisito. Não sei se você vai achar, mas eu achei. E o cara fala assim, um fala para o outro assim, ó: eu vi que vinha um pão de cevada vindo rolando e bateu na tenda e tudo, né, veio ao chão. Eu fiquei imaginando o tipo do pão, né? De quantos dias era esse pão, né? Que ele estava provavelmente bem duro. E foi derrubando a tenda. E o outro falou assim: certamente essa é a espada de Gideão, porque o Senhor, Deus, está com ele. Sabe, Deus encoraja aqui Gideão mais uma vez, e mais uma vez ele confirma a palavra dele. Então Gideão recebeu uma confirmação o quê? Após a outra. Deus deu sinais após a outra. Gideão, a gente vai ver que ele recebeu a confirmação de 3 maneiras. Ele recebeu pela palavra, porque Deus falou para ele. Ele recebeu por pessoas, né? Porque ali Deus estava falando com ele através das pessoas. E ele recebeu através das circunstâncias. E essas são as 3 características para que Deus confirme a sua palavra para nós. Não era só para o Gideão lá, não são só para pessoas especiais, mas para nós Deus também confirma assim. Deus vai confirmar na sua vida dessa mesma maneira. Ele vai fazer essas confirmações. Seja isso a respeito de palavras, profecias, revelação, ou se você ouviu a voz dele realmente. Ele vai trazer essa confirmação através da palavra, através da sabedoria dele, através dos caminhos onde você está. Os princípios dele é onde ele confirma. Através da paz dele, através do caráter. E através dos conselhos, é dessa maneira que Deus confirma para nós. Então agora eu quero falar com você eu quero compartilhar 3 pontos, como Deus está falando. Como eu posso ter certeza, será realmente que Deus está falando comigo? Você já parou para pensar nisso? Gente, eu já parei, no finalzinho eu vou te contar o meu testemunho, o que aconteceu comigo. Não, isso não é de Deus, eu pensava, isso é da minha cabeça. E Deus confirmou. Então como que Deus confirma que Ele está falando conosco? A primeira coisa o primeiro ponto: isso se alinha com a palavra de Deus? Isso se alinha com a Bíblia? Então quando eu ouço uma profecia, quando eu ouço uma revelação, quando eu ouço, eu sinto algo, isso está na Bíblia? O que a Bíblia está me dizendo sobre isso? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a voz de Deus, se ela usa uma pessoa, ou se ela vai falar comigo, nunca discordará da palavra. As duas têm que concordar. É uma concordância. Aí eu sei que Deus está falando comigo. Então se eu ouço essa voz, ou se alguém me entrega alguma palavra de profecia, de encorajamento, seja ela como for, eu tenho que pensar: isso está de acordo com o princípio de Deus? Isso está de acordo com o caráter de Deus? Está de acordo com o que a Bíblia está dizendo? A voz de Deus, ela nunca vai discordar da palavra. Em nenhum momento ela vai discordar. E daí nós temos um exemplo que muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que nós queremos. E nós vamos ver em Mateus 19:3. No versículo do 3 ao 8, os fariseus estão armando ali vamos dizer assim, um teste para Jesus. E eles começam a perguntar, e vai dizer assim: alguns fariseus aproximaram-se de Jesus, testando, e perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus pergunta para ele: vocês não leram? Eles queriam ver o que Jesus estava falando. Se estava contra a lei que ele já tinha dado, o que Deus já tinha decretado. Jesus fala: vocês não leram
que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eles estão tentando colocar Jesus, ver o que Jesus está falando. Esse é um grande exemplo disso que nós estamos falando. Esse é um grande exemplo que Jesus, ele está falando aqui sobre o casamento. É um exemplo que muitas vezes nós tomamos, né, aqui falando de casamento, mas algumas coisas nós queremos fazer, mas nós acabamos distorcendo o que diz a palavra de Deus. Nós acabamos mudando. E Jesus fala: vocês não leram? Vocês não estão lendo a Bíblia? A gente quer saber se Deus está falando. Ele vai falar primeiro pela palavra, mas Ele vai usar pessoas. E é dessa maneira que nós vamos saber o que Deus está falando. E Jesus diz assim: mas não é assim, né? Vocês não estão interpretando certo. Eles falam assim, mas não era assim. Eles põem uma dúvida, que é assim, ó, é assim que nós entendemos que pode. É assim que nós compreendemos que pode. É assim que nós estamos interpretando. A palavra de Deus é uma interpretação. Não é a minha interpretação, nem a sua interpretação. Isso chama-se o relativismo, que cada um tem a sua opinião. A palavra de Deus, ela não tem cada um a sua opinião e cada um a sua maneira interpreta. Há uma interpretação única. E a palavra de Deus, ela não se contradiz em nenhum momento. Então Jesus fala assim: nem adianta eu falar porque vocês já querem fazer dessa maneira. Vocês já decidiram o que vão fazer. Não importa o que eu diga, não importa o que a lei diga, o que a Bíblia diga, vocês vão fazer dessa maneira. E às vezes nós vamos assim. Nós queremos tanto uma coisa e vamos buscar na palavra de Deus e às vezes não é aquilo que está dizendo, e daí a gente pega aquele versículo e tira o texto do contexto para virar um pretexto, para a gente poder agir dessa maneira. E quando nós tiramos algo do contexto, a interpretação dela vai ser errônea. Nós podemos aplicar ela de forma errada. E quando aplicamos de forma errada, ela vai se contradizer toda. Então a palavra de Deus, ela não se contradiz. Então algumas pessoas, elas tentam encontrar na Bíblia e se apoiar no que a Bíblia diz, mas tirando isso de contexto. E as escrituras não se contradizem, mas a aplicação que nós fazemos, elas podem se contradizer. Então eu tenho que ver, isso que eu estou aplicando vai contra o caráter de Deus? Isso vai contra o princípio de Deus? A minha interpretação, ela pode contradizer a palavra inteira de Deus. A tua interpretação, ela pode contradizer. Então, se alguma coisa que parece uma direção, talvez você teve uma direção e parece uma direção de Deus, mas ela contradiz a palavra de Deus, que foi revelada na Bíblia, então ela não vem do Senhor. Se contradizer, não veio do Senhor. Aí já está a tua confirmação. Então, Deus nos dará as escrituras, Ele nos dará a palavra que vai confirmar a sua voz. Mas para isso nós temos que conhecer a palavra. Porque muitas vezes no nosso querer nós podemos usar a palavra de maneira errada. Satanás, ele citou a palavra para Jesus na hora da tentação. Ele falou: não diz assim, não está escrito assim. Mas Jesus, como conhecia o Pai, como conhecia a palavra, ele deu outra de volta. Então cada vez Deus vai nos dar a escritura certa. Nós temos que a palavra de Deus, Salmos 119:5 vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. É ela que nos guia. Em todo o tempo ela vai estar nos guiando. Em todo o tempo ela vai na nossa frente. Então como que eu busco a confirmação de Deus? A primeira confirmação que eu tenho que buscar é através da palavra. O que é que a palavra diz? Ah, mas o fulano disse, o irmão não sei o que, a irmãzinha sei lá quem. Ela disse assim. E a palavra, o que é que ela disse?
A palavra de Deus mesmo já diz que é para nós julgarmos, não o profeta, mas a profecia, quando nós recebemos. Então, se você recebeu de alguém, vai ver o que a palavra de Deus diz. Então, essa é uma das coisas que, né, a voz de Deus, ela nunca vai discordar da sua palavra, em momento algum. Uma pessoa falou, mas a Bíblia não falou, fica com a palavra de Deus. Porque é Deus falando, Ele já se revelou através dessa palavra. Aí cabe a nós agora conhecermos ela cada vez mais e nos aprofundarmos nela cada vez mais. Então, como que nós podemos saber se Deus está falando conosco? Através da palavra. Como nós podemos saber se Deus está falando conosco também? Através de um conselho de homens de Deus. Será que esse conselho está de acordo? Se você acredita que Deus falou com você, e você submete essa palavra a um conselho, as pessoas, você tem que submeter a um conselho a pessoas de oração, a cristãos. Você pode pegar um conselho com cristãos piedosos. E cristãos piedosos aqui são cristãos maduros, cristãos que são exemplo da palavra, cristãos que são dedicados em sua vida de oração. Aí você vai ver que se o que ele está falando concorda ou não concorda. A palavra não diz que é para nós ir buscarmos bons conselhos, mas ela diz que é para nós buscarmos conselhos com pessoas sábias, com cristãos piedosos. Então, procurar conselhos de pessoas de Deus e oração é uma coisa que nós devemos fazer sempre. É uma coisa que nós podemos fazer. A palavra nos diz para fazer isso. Aí nós vamos buscar esse conselho. E o que essa pessoa, você vai contar, né? Você ouviu Deus, Deus falou contigo, você procurou na palavra, mas você ainda ficou igual o Gideão, com uma dúvida, você vai buscar alguém. Aí você vai falar com essa pessoa, você vai passar. Aí o que ela falar, concorda com o que a palavra de Deus diz? Porque essa palavra concordar é realmente importante. Ela tem que concordar. Ela tem que concorda com o caráter de Deus. Concorda com os princípios de Deus. Concorda com aquilo que Deus tem para mim. E há várias pessoas que às vezes você procura ou nós procuramos conselhos e elas pensam diferente. E aí, o que eu vou fazer? Você vai ver que você só pegou pessoas uma gama de pessoas que têm bons conselhos, mas não estão no que Deus falou. Porque tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, nós não podemos você não pode ir a qualquer pessoa. Você não pode ir a qualquer um. Olha, eu tive uma palavra de Deus, o que você pensa sobre isso? Olha, eu tive isso, o que você pensa? Não é qualquer pessoa, são pessoas maduras, são cristãos maduros, cristãos que têm a sua vida piedosa em Jesus. É nesses que você tem que procurar, é nesses que eu tenho que procurar. E a Bíblia nos fala sobre conselho. Provérbios 12:15 vai dizer assim que o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Aquele que é sábio vai ouvir os conselhos. Provérbios 19, 20 e 21 diz assim: ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. 22. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Não há apenas bons conselhos, mas nós temos que procurar por conselhos de Deus. Provérbios 24:6 diz assim: porque com prudência você deve fazer a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Na multidão de conselheiros. Então preste atenção para quem você procura conselhos, porque eu tenho que ver se esse conselho é sábio ou ele é um conselho estúpido, porque algumas vezes nós fazemos escolhas que não são sábias. Nós fazemos escolhas meio loucas, escolhas insanas. E nós vamos ver isso no exemplo de Roboão. Roboão, filho de Salomão, vem após Salomão, ele assume o reino e através dos maus conselhos o reino é dividido. Então o que acontece? O Roboão assume o reino e ele vai e pergunta para os conselheiros do seu pai: o que vocês acham que eu devo fazer? E os conselheiros, eles falam assim, eles dão um conselho que é um ótimo conselho para qualquer posição de liderança. E eles falam assim: se você servir ao povo, eles serão seus servos para sempre. Esse é um conselho assim que nós deveríamos tomar parte. Então, se
se ele servir ao povo, a visão que Deus tinha dado a ele seria cumprida. E Roboão fica pensando, mas ele vai aos amigos dele e pergunta: eles me falaram isso, o que vocês acham que eu devo fazer? O que vocês acham, como que eu devo agir? E o amigo dele fala assim para eles: a mão do meu pai era pesada, e o meu dedo mindinho agora vai ser mais pesado do que a mão inteira dele. E por causa disso, ele acresceu impostos, ele pesou sobre o povo de Israel. E o reino todo se dividiu. O reino de Israel se dividiu. A Bíblia, ela não diz para nós buscarmos bons conselhos, mas ela diz para nós buscarmos conselhos sábios, conselhos que são vindo de Deus. E às vezes, o que acontece? Nós vamos procurar conselhos com uma pessoa, e daí nós chegamos assim: o que você acha disso? Ela fala: eu acho que isso não é bom, não é de Deus. Aí você agradece, aí você vai para o outro: eu tive algo assim de Deus, o que você acha? Não, eu acho que isso não é de Deus. E daí vai para outro: e o que você acha disso? Não, eu acho que isso não é de Deus. Até que chega alguém que diz assim: eu concordo com você, isso é um bom conselho. Isso não é o conselho de um cristão piedoso. Esse é um conselho que é apenas de um direcionamento. E é um conselho que não vos vai levar, não está ligado à palavra de Deus. E o que é ser, um cristão piedoso? É conhecer alguém que conhece a Deus. É alguém que tem a sua palavra. Alguém que pode dizer: eu acho que... É alguém que te conhece e pode dizer para você: eu acho que você está errado. É isso que nós temos que procurar, nessa característica. A pessoa, ela tem que ser realmente conhecedora de Deus. Ela tem que ser realmente conhecedora da palavra. E ela tem que te conhecer, para saber se onde o caminho que você está indo é o caminho correto. Mas ao invés disso, nós fazemos perguntas às vezes para pessoas que não são da palavra de Deus, pessoas que não estão imersas em Deus, e pegamos qualquer conselho e trazemos para a nossa vida. Aí, um mau conselho, mas Deus falou. Será que Deus falou mesmo? Será que eu confirmei mesmo? O terceiro ponto é que Deus fala comigo, Ele confirma a palavra dEle. Então Ele confirma através da palavra, através de bons conselhos. Não bons conselhos, mas conselhos piedosos, conselhos de pessoas de Deus. Mas o terceiro ponto é: isso que Deus está falando comigo, sinto paz no que eu estou ouvindo? Tem paz no meu coração? A paz está reinando dentro do meu coração? Isso é muito importante, porque Deus está conduzindo, é Ele que nos conduz. E se essa paz vai concordar com o caráter de Deus. Tem paz no meu coração? Talvez para eu cumprir isso que Deus está falando comigo, para eu fazer isso que Deus está falando comigo, além de tudo isso, Ele vai me exigir fé também. Ele vai me exigir fé, e essa fé vai me trazer o que? A paz. Então eu tenho que avaliar se essa paz vai vir, essa paz que está dentro de mim. Para seguir o que Deus falou, o que Deus fala conosco, nós precisamos de fé. Algumas vezes nós estamos com medo. Algumas vezes nós ficamos temerosos, e o medo não é de Deus. O medo não vem de Deus, o medo vem do inimigo. A fé vem de Deus. Sabe, para Gideão aqui agir e livrar esse povo das mãos dos medianitas, ele teve que agir em fé. Gente, porque você, aparece alguém para você, você põe uma lã, daí a lã está molhada, a lã está seca, e depois a história do pão. É algo que você tem que ter fé, porque senão você pensa assim: eu estou ficando doido. Estou ficando doido. Nós temos que ter fé. Gideão teve que ter fé. Através da fé, Deus o direcionou. Quando Deus está liderando, quando Deus está falando comigo, Ele vai liderar através de paz. Eu vou sentir paz no meu coração. Ele vai liderar na sua vida através de paz. É algo que você vai sentir assim: nossa, isso vem de Deus. Colossenses 3,15 vai dizer assim: que a paz de Cristo seja árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. A paz que Deus lhes dá, isso
nos deixa seguro. Essa é a nossa segurança. Através da paz que nós sabemos como que nós vamos sair da situação. A paz de Deus. Ele confirma na palavra, nos conselhos, mas eu tenho que ter uma paz interior. A paz, ela vai guardar o nosso coração. A paz, ela guarda a nossa mente. Sabe quando você está agitado? Não tem a paz de Deus, tem que buscar em Deus. Filipenses 4:7 vai dizer assim que a paz de Deus que excede todo entendimento. Entendimento aqui é o raciocínio, a lógica. Ele vai passar por toda nossa razão lógica. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra aqui guardar é a palavra do grego, ela se refere a um termo militar. Significa uma guarnição de soldados, uma guarnição de cavaleiros que vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Quando você tem a paz de Deus, Deus manda uma guarnição de soldados dele, de anjos dele, para que você tenha a paz, para que você encontre essa paz, para que você ande nessa paz. Quantas vezes nossa mente nos incomoda? Quantas vezes a tua mente te incomoda porque Deus falou algo e você não fez, e você vai dormir e aquilo está te incomodando, e está te incomodando, e está te incomodando, e você não sente até que você diz, ok, Senhor, eu vou. Aí o que acontece? Ai, a paz vem. A paz de Deus vem sobre a nossa vida. Sabe, Deus vai te dar uma palavra e Ele vai confirmar essa palavra. Quando Ele te dá, Ele confirma. Isso vai ser alinhado com a palavra dEle. Isso vai estar alinhado com o conselho dEle. E isso, o que Ele te deu, vai te trazer paz. Agora, se você não tem paz, espere. Talvez não seja o momento. Ou isso não seja de Deus. Perceba que para eu ter essa paz, eu sempre vai me exigir fé. Eu preciso de fé para muitas coisas. Você vai precisar de fé para muitas coisas. O que Deus falou com você, o que Ele mandou você fazer, você vai ter que agir em fé. Sabe, quando os discípulos eles estavam na tempestade, Jesus disse, acalmem-se. E a voz dele trouxe o quê? Calmaria, paz. Então quando nós estamos com Jesus, nosso barquinho pode estar lá, no meio da tempestade, mas Ele nos traz paz, Ele nos traz calmaria. A voz de Deus, ela traz luz, ela ordena a paz na nossa vida. Sabe, eu quero te contar rapidamente, concluir contando sobre como Deus confirmou na minha vida. Então, quando foi para nós virmos para cá, para Porto Belo, foi algo que eu nunca quis, né? Já contei algumas outras vezes, né? Já tinha passado ali perto de onde eu moro. Meu marido falou, o que você acha? Eu falo, não, essa não é uma cidade que eu queria morar, é só para passear, né? E tal. E Deus foi tendo confirmações na nossa vida, né? Quando Deus foi falando para ele, e Deus falou assim, ó, Senhor, não é mais comigo, o Senhor tem que falar porque é com ela. Porque, gente, eu morei a vida inteira numa cidade, a minha família não é daquela que fica saindo de um lugar para outro, né? A família de vocês é, né? Vai para cá, vai para lá, né? Sempre tá, sempre viajando. E a minha não era assim. Eu já estava muito bem envolvida na obra. Eu já administrava uma igreja. Trabalhava com meu pai, eu era secretária dele, administradora de todas as coisas. Todas as vezes programações da igreja, eu fazia todas essas coisas. Antes disso eu tinha ido fazer a teologia que eu não queria fazer e fui fazer. E Deus já começou a confirmar algumas coisas lá, mas eu não entendia porque aquilo não fazia sentido para mim. Um professor que nunca me viu, era um pastor, ele chega e fala, se seu marido tem essas características, e deu todas as características dele. Eu falei, nossa, esse negócio tá ficando pesado. E eu vejo assim, eu vejo muitas malas na vida de vocês. Aí eu falei, olha, acho que eu não tenho chamado missionário, mas o meu marido tem, né? Joguei nas costas dele, eu não quero. Aí ele falou, então, ora para Deus e vê se Ele confirma. E eu coloquei aquilo na presença do Senhor e deixei lá. E Deus foi movendo, e Deus foi movendo, e Deus foi movendo, Deus foi dando sinais, né? Tava quase igual o Gideão ali, né? Deus foi dando sinais.
e de coisas que eu nem pensava. E quando nós decidimos vir para cá, e quando ele me falou, ele falou, então vai orar. Eu falei, então tá bom, vou orar. Eu coloquei diante do Senhor. Gente, teve um dia que eu cheguei na igreja, eu ia ministrar aquele dia, e eu ministrei, e tinha uma irmã que, onde eu ia, ela ficava me olhando, eu falei, meu Deus, mas o que eu tenho hoje, né? E ela me seguindo. Quando eu desci, acabou o culto, no final eu sentei ali, sempre sentava na segunda cadeira. Ela veio lá do outro lado e falou, eu posso falar uma coisa para você? Eu falei, pode. Ela falou, essa semana eu estava orando. E quando eu comecei a orar, eu vi você. E Deus disse assim, para eu falar para você, não tema, eu vou na tua frente. Porque para pensar, você, no meu caso, eu administrava uma igreja, mas eu não era responsável da igreja. Eu ajudava a administrar, é diferente. E agora você vai assumir uma igreja. Não por uma igreja, uma responsabilidade com pessoas. Onde você tem que ouvir a voz de Deus e guiar essas pessoas. Falei, ai Senhor, não sei se eu quero isso. Ela falou, e Deus disse assim, que Ele está na tua frente. E tudo que Ele vai, Ele está já preparando tudo. Eu falei, uau. Falei, amém. Amém. Passado um tempo, nós fomos para uma convenção. Chegou lá na convenção, teve uma hora de ministração. E eu ia, era para fazer uma fila nos pastores, né? Já na convenção aqui da Verdade. E eu pensei assim, eu vou lá naquela pastora fulano de tal, que ela é uma querida. Eu falei, vou lá. E, gente, aquela fila daquela mulher não acabava nunca mais. Aí veio uma outra pastora, eu falei, vou nessa aqui mesmo, porque... Se Deus tem que falar, Ele fala através de quem Ele quiser, Ele usa. Cheguei lá, aquela mulher começou a falar um monte de coisa. Coisas que só eu sabia. Coisas que Deus tinha revelado só para mim. E foi uau. E Deus foi falando. E Deus vem falando. E é dessa maneira que Ele faz. Ele nos dá a confirmação. Até o ponto que nós, chegamos aqui. Cheguei aqui, Deus continuou falando. E Deus fala sempre. E Deus tem usado pessoas e levantado pessoas. Que às vezes, a gente pensa, igual o Gideão. Às vezes você tem medo. Será que Deus está falando comigo mesmo? Às vezes a gente está temeroso. Não, isso é coisa do meu ser, da minha alma. Não é coisa de Deus. Aí Deus levanta alguém, e daí você vai ver e vai comprovar na palavra que é Ele falando. Então em todo momento o Senhor confirma. E assim como Ele confirmou na minha vida, Ele quer confirmar muitas coisas na sua vida. Se coloque de pé.